algumas outras questões que eu queria abordar. O Bruno falou em relação a essa questão do medo, do pânico, também compartilho ali da visão dele. E um outro ponto importante, eu aprendi isso com, não lembro se foi um pastor, alguém, a Bíblia, para mim, eu ganhei uma Bíblia quando eu fiz 19 anos, da minha mãe e do meu pai, eles escreveram uma dedicatória, eu já não morava mais com eles, então eles me deram uma Bíblia de presente. Eu tenho até hoje essa Bíblia. É uma Bíblia dessas mais tradicionais, mas eu ainda uso ela para fazer alguns comparativos. Eu leio ela todo dia. Mas uma outra coisa que, quando eu ouvi, abriu uma luz na minha cabeça. Eu tinha uma questão que a Bíblia, o livro sagrado do cristianismo, ele tinha que ser mantido como se a gente estivesse mantendo o corpo de Cristo ali dentro de casa. Ou seja, aquela Bíblia intacta, linda, limpa, num pedestal, organizada. Olha, não toque de qualquer maneira, não faça isso, não deixe aquilo. E eu ouvi e vi na prática um pregador falando e mostrando, ele falou, olha, as Bíblias que eu uso duram em média 5 anos. Eu não lembro se foi 5 ou 2, eu lembro que era um tempo curto. E a gente está falando que eu tenho uma Bíblia que eu ganhei com 19 anos, tenho 30 anos hoje, e a Bíblia está nova, né? E naquele dia em diante eu comecei a falar, nossa, eu estou fazendo isso da forma errada. Ele falou o seguinte: a Bíblia, ela tem que ser usada, ela tem que ser aberta, e ele pegava a Bíblia dele e fazia e dobrava, e lia de um lado, e lia de outro, e rasurava, e marcava um texto, e escrevia anotação. Então, ele realmente estava usando aquilo como material de estudo, como uma ferramenta de estudo do cristianismo. E aquilo mexeu comigo. Eu falei, cara, realmente, se eu preciso aprender sobre Jesus e a Bíblia está falando sobre Jesus, eu preciso estudar aquilo como se eu estivesse estudando para a prova mais importante da minha vida. E como que você estuda para a prova mais importante? Você faz isso, você rasura, você dobra, você segura, você lê de um lado, lê do outro, então assim, você absorve de fato aquele conteúdo, você manipula aquilo, sente aquilo, então não tem e o que ele falou é o seguinte: você tem que trocar a Bíblia com frequência, porque ela tem que estar tão gasta, tão usada, que você fala, olha, essa Bíblia aqui já não dá mais, eu tenho que trocar. E aí, ao ver isso, e eu falar que minha Bíblia tinha 11 anos, né, nova, eu me senti mal. Falei, nossa, eu preciso trocar de Bíblia. Mas como? Preciso trocar de Bíblia porque ela já está tão gasta, tão usada, que eu tenho a necessidade de trocar. Foi aí que eu comecei, e eu comecei a ler, a consumir aquilo de uma forma diferente, com muito mais entusiasmo, coração. Então, assim, para aqueles que. Isso foi libertador para mim, tá? Então, as pessoas que têm isso, e saibam que não é um pecado você pegar aquela escritura e ler, e manusear, e sentir, e dobrar, e rascunhar o que você precisa, sublinhar o que você precisa. Não é pecado, acho que muito pelo contrário. É libertador isso. Você realmente se empenhar nesse estudo, se empenhar nessa caminhada de aprendizado do cristianismo, tá? E aí veio outra coisa também, que eu acabei mencionando agora, como eu fui criado muito na religião católica, bem tradicional, né? Uma das outras coisas que a gente tinha até por cidade do interior, né? Sempre tem muita questão. E a gente via os evangélicos, por exemplo, fazendo muito barulho, né? E era comum isso. Quem cresceu aí no cristianismo ou numa cidade menor sabe que isso acontece e não tem problema nenhum. Então, assim, a Igreja Católica sempre ali naquele
ritmo, naquele tom, né? E você às vezes ouvia ou passava próximo de igrejas evangélicas que estavam fazendo ali seus cultos, e havia gritos, e havia música alta, e aquilo incomodava, né, pela forma que a gente foi criado e tudo mais. Era diferente, no mínimo diferente, tá? E também foi outra coisa que eu descobri. Aí eu comecei depois crescendo nessa mesma questão da busca que eu fui pela Bíblia aí, pelas questões de traduzir o texto mais atual. Eu comecei a ver algumas bandas, ou seja, que em algumas religiões o pessoal chama de louvor, né? Então, ou seja, aquela parte das músicas de você louvar a Deus realmente. E também foi libertador para mim. Quando eu vi que existem formas de você adorar a Deus ou louvar a Deus ali cantando, e tem músicas muito legais. E aí foi onde eu também descobri uma banda, que é uma banda católica, que hoje já não está com a formação original, mas Rosas de Saron. Eu comecei a ouvir muito aquela banda. Eu comecei a ouvir muito, porque era as não as músicas que a gente cantava na igreja, porque as músicas da igreja que a gente cantava era muito mais tradicional, mas eram músicas totalmente contemporâneas, atuais, falando sobre Jesus, no caso, falando sobre Maria, falando sobre Deus, falando sobre o amor, falando sobre o perdão. Aquilo foi realmente libertador para mim. Quando eu comecei a ouvir aquelas bandas, tem outras que eu não lembro o nome agora, mas a que mais marcou minha vida foi Rosa de Saron. E assim, as músicas que eu podia ouvir como se eu estivesse ouvindo uma música normal, que os adolescentes ouviam na época, só que louvando a Deus. Aquilo foi incrível. E de fato mudou a minha perspectiva de religião, de fé, de tudo. E aí, assim, que legal que isso aconteceu comigo, que bom que isso aconteceu comigo, porque eu pude ver que existiam outras maneiras. É, eu realmente me incomodava da gente não poder se exaltar, ou seja, se eu estou feliz com Deus, posso gritar, eu posso cantar alto, eu posso louvar, eu posso bater palma, eu posso fazer o que eu quiser, né? Enquanto eu estou louvando a Deus, enquanto eu estou clamando a Jesus ali pela sua bênção, pela sua misericórdia, eu posso, e isso foi muito legal. Então, assim, trouxe também outro lado que eu não conhecia, que não era só aquelas músicas calmas e serenas, que também tem letras bem antigas. Então, você pega alguma das músicas tradicionais que se canta até hoje numa missa, são músicas com letras bem tradicionais, ou seja, tem muitas das palavras que você leva anos para entender. E outra coisa, às vezes você fica até com vergonha de perguntar para um pai ou para alguém, depois que você ganha o entendimento, obviamente, ou até quando é adulto, você fica com vergonha de perguntar o que. Hoje não, hoje tem a internet, você entra ali, pesquisa no Google, né? Mas na época, às vezes, você ficava até com vergonha de perguntar o que significava. Eu lembro de uma palavra muito. Óbvio que essa é uma palavra totalmente endêmica, né? Mas Osana. Osana, para mim, eu pensava que era uma mulher. E pensava que realmente era uma mulher que a gente estava cantando para Osana. E eu ficava, meu Deus, quem que é essa Osana? Por que a gente fala tanto dela aqui, né? Então, é muito legal você começar a trazer isso para o seu cotidiano, não na forma de banalizar, com certeza, nem na forma de trazer isso para o comum, porque está muito longe de ser comum. Jesus é maravilhoso, Jesus é extraordinário, Jesus realmente é um ser, é um espírito que transcende tudo que a gente tem de entendimento de amor. Então, assim, para mim, Jesus é amor. Para mim, Jesus é amor. E é isso. Legal. Bom, alguns pontos. Primeiro, eu não sei se está funcionando muito bem essa transmissão, o jeito que a gente está fazendo, enfim, se está aparecendo, porque eu não estou conseguindo validar
se o vídeo tá rodando para as pessoas ou não. E a gente está aprendendo. Também é o começo, faz parte. A gente está aprendendo a usar a ferramenta, entender, mas o conceito principal é importante a gente falar, tá? E que eu quero deixar claro. Aqui a ideia é a gente fazer. Também não tinha combinado nada com o Júnior, a gente deixou a coisa caminhar, mas a ideia é a gente fazer encontros de no máximo 15 minutos, né? Para a gente não tomar muito tempo das pessoas, porque hoje tempo é um fator realmente importante. Ninguém me avisou. Não, eu sei, mas não tem problema nenhum. Eu Tô também, tipo, brincando. eu tava pensando, na hora que você tava falando, eu acho que fazer mais de 15 minutos não vai ajudar muito. Quer dizer, sempre ajuda, mas acho que vai tomar muito tempo das pessoas. Então, assim, a gente precisa fazer dentro de uns 15 minutos no máximo. E a ideia é fazer o mais cedo possível, porque aí que tá, porque a ideia é que as pessoas, isso chegue nas pessoas de manhã antes dela começar o dia, para que seja um café da manhã para elas, para as pessoas, e que aquilo já possa mudar o dia delas, possa fazer com que a gente ajude ela a fazer aquele dia ser diferente. Então, basicamente a ideia é essa. Enfim, eu não sei se o vídeo está subindo direto com stream para o YouTube ou não, mas eu também não sabia que tinha a opção de gravar o vídeo aqui, simultaneamente gravar aqui e mandar o stream, então eu comecei a gravar já no final para frente aqui, porque caso não suba o stream depois eu consigo subir a gravação. É, mas enfim, a gente está aprendendo. De qualquer forma, o importante é fazer, e o feito é melhor que o perfeito, né? Então, Isso. queria agradecer para todo mundo que pôde assistir ou não, enfim, a gente não sabe. Mas depois de terminar isso aqui, a gente salva, vê se subiu, se não subiu direitinho, a gente tenta falar a parte que a gente perdeu inicialmente aí do começo. Se perdeu também, não sei ainda. Mas é isso, gente. Um ótimo dia a todos, obrigado e que Deus esteja com todos. Tá bom, pessoal, muito obrigado. Quero agradecer ao Bruno aí por permitir que eu participe desse encontro aqui. É, e quero agradecer ele também por ser instrumento que Deus está usando, né, que Jesus usou para tocar o coração de muita gente. Tenho certeza que ele vai tocar muito mais corações ainda. Obrigado e que Deus abençoe o dia de vocês. Namastê. Amém.